Paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. A riqueza de Cristo não falha, confio nele, sim. Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha. Estamos de volta para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia aqui, Administradores Fiéis. Nós somos mordomos de Deus. Deus deu bens para você, Deus deu patrimônio para mim, e o nosso papel é administrar fielmente os tesouros que Deus nos confiou. Na lição 1 estudamos que pertencemos à família de Deus. Lição 2, Deus fez um pacto, uma aliança com a humanidade. Lição 3, o dízimo faz parte desse pacto, dessa aliança. E agora, na lição 4, vamos abordar as ofertas. O estudo 4 tem o título Ofertas para Jesus. Esse tema dos dízimos e das ofertas, ele gera muitas dúvidas, as pessoas têm questionamentos, isso é natural. E na semana passada, muitas pessoas deixaram comentários. Eu quero dizer que eu leio todos, mas às vezes não consigo responder a tempo todos. Mas eles estão lá, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá, escrevo, você pode conferir a resposta. Eu quero dedicar aqui algum tempinho respondendo às perguntas da semana passada. Algumas pessoas falaram assim, por que o empregado deve dar o dízimo sobre o bruto e o autônomo ou o empresário sobre o líquido? Não, todos devem dar o dízimo sobre o bruto. Provérbios 3:9 é a base, é o fundamento da nossa crença. O dízimo deve ser dado sobre, diz ali, toda a tua renda. Então aqueles 10% devem ser calculados sobre o bruto da sua renda. Essa é a orientação. Então, a lição trouxe essa orientação na semana passada, e aí vieram muitas perguntas, às vezes perguntas de situações específicas, perguntas de pessoas da África, perguntas de pessoas de língua espanhola, perguntas de pessoas de outros países, outras situações. Eu quero dizer o seguinte, nós não temos detalhadamente instruções para detalhes ou para aspectos que mudam de família para família, de negócio para negócio, de país para país. Então eu evitei dar um resultado sobre alguns detalhes, porque nós não temos essas instruções no Novo Testamento e nem no Espírito de Profecia. O que nós temos você precisa dar o dízimo de toda a tua renda. E eu aconselho os irmãos a buscarem orientação com as pessoas ali da sua igreja, do seu país, da sua comunidade, para entenderem melhor o seu caso. Algumas especificidades, alguns detalhes pessoais, eu aconselho o seguinte, leia as instruções na Bíblia, leia as instruções no Espírito de Profecia, ore a Deus e procure ser fiel à sua consciência. Busque a orientação do Espírito Santo, tudo bem? Então, alguns descontam o INSS, outros não descontam, uns têm previdência privada e uns não vão pagar o dízimo sobre o INSS agora, mas vão pagar quando receberem a aposentadoria. Existe uma série de especificidades, né? O princípio é dar o dízimo sobre toda a sua renda. Então a ideia é que o dízimo seja separado antes dos descontos, mesmo os descontos obrigatórios, né? Como imposto de renda, FGTS. Algumas pessoas falam assim, eu não vou dizimar sobre o FGTS agora, mas depois, quando eu receber o FGTS, eu vou dizimar. Existem várias especificidades, irmãos, mas que você ore a Deus para você ser fiel, para você, na dúvida, você não ultrapassar, tudo bem? Na dúvida, você dá mais em vez de faltar, sabendo que Deus está atento às nossas ofertas. Essa é a orientação geral. Ore e busque fazer na melhor da sua consciência, seguir o princípio de dar o dízimo sobre toda a nossa renda. Outras pessoas perguntaram assim, Tiago, quando foi que mudou? Quando é que o dízimo deixou de ser dado em produtos da terra, em animais e passou para dinheiro? Porque na Bíblia nós só temos ali dízimos dados em produtos, não em dinheiro. E eu respondi assim, quando as pessoas passaram a ter dinheiro, né? Na antiguidade não havia essa abundância de dinheiro. As trocas eram feitas por meio do sal. Então, as pessoas carregavam um saco de sal nas costas. Olha, quanto que é isso aqui? É 100 gramas de sal, tá aqui. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é 2 quilos de sal. Aí tirava 2 quilos de sal. E aí da palavra sal vem o que nós conhecemos como salário. Essa é a origem do salário, né? Mas eles não trocavam apenas o sal, trocavam vários outros bens. Mas depois que surgiram as moedas, ficou mais fácil de você dar troco, de você carregar uma grande quantia.
Mas eu digo o seguinte, se a pessoa se sente incomodada em dar os dízimos em dinheiro, ou em fazer um Pix, ou em fazer um cheque, eu quero dizer o seguinte, você pode levar os seus bezerros para a igreja, você pode dar, né, o dízimo a Deus com as frutas, com o melhor do seu rebanho. Né? Eu respondi que cada um dá o que tem. Né? Às vezes a pessoa está lá na cidade, ele é um empregado, carteira assinada, ele não tem terra, não tem sítio, ele vai dar um dízimo aí de banana? Não, ele vai dar o que ele tem é dinheiro. Né? Agora, se a pessoa, ele foi e colheu ali 50 mil reais de banana, é o lucro dele, né? É ao longo daqueles meses ali. Ele é um fazendeiro, planta banana, planta milho, ou um criador de gado, né? E aí ele tem 5 mil reais. Ele pode levar 5 mil reais de banana para a igreja, né? Eu não sei se alguém vai querer fazer isso, mas respondendo, algumas pessoas, eu posso levar o dízimo in natura? Pode. Aí eu pergunto, você realmente vai querer? Você vai querer levar 10 bois para a igreja, né? Ou você vai querer levar 20 sacas de milho para a igreja? Então, por uma questão de facilidade, nós entregamos em dinheiro, mas se alguém quiser entregar dízimo em banana, você pode ir lá entregar o seu dízimo, né, em milho, em mandioca, né, jambo, qualquer coisa. Agora é mais fácil a gente entregar em dinheiro. Entregar em dinheiro é uma opção, tudo bem? Meu amigo, é o seguinte, muitas pessoas estão perguntando sobre o vídeo aqui da abertura. Eu reduzi o vídeo um pouquinho porque estavam aparecendo propagandas e a culpa era da música. Então eu reduzi para não aparecer propagandas aqui dia de sábado. Ah, Tiago, eu queria o vídeo para passar na minha igreja. Pode pegar. Né? O link está aqui na descrição. Ele foi feito para você passar na sua igreja, para abrir ali a escola sabatina, ou para você ficar meditando, ouvindo. Né? Eu quero dizer que o meu filho, que me ajudou a fazer o vídeo, ele tem um canal. O canal dele se chama Zilda Canta. E ali ele coloca músicas com vídeos, com imagens. E você pode baixar aqueles vídeos para tocar na sua igreja, ali nos momentos especiais, talvez até entrar na plataforma, antes de começar o culto. Não é de você ficar colocando, né, músicas agitadas, um rock, né? Colocar músicas que nos levam para a oração, para a meditação. Então o canal dele é Zilda Canta, você pode ir lá no canal dele. Ofertas para Jesus. Domingo, motivação para doar. E aqui a primeira doação que você vai fazer essa semana é compartilhar o vídeo da lição jovem. O link está aqui, nós precisamos da sua ajuda. O público jovem não tinha uma lição aqui no canal. E aí muitos não estão acostumados a vir aqui. Então pega esse link e envia para o seu pastor. Ah, não sei o telefone do pastor. Envia para o ancião, envia para o professor de escola sabatina, o diretor de escola sabatina, o diretor dos jovens, né, o seu neto, seu sobrinho. E peça aí, meu filho, põe aí no Instagram, põe aí no Facebook, né? Mande isso aqui para as pessoas. Motivação para doar. Fica dado o recado, olha, é o seu compromisso com a gente, ajudar a compartilhar o vídeo da lição dos jovens. Leia Mateus capítulo 6, verso 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então é um padrão de pessoas que não espera a vida por vir, que não acredita na volta de Jesus, que quando um parente morre, ele se desespera, ele não acredita na ressurreição dos mortos. Então esse padrão é muito focado no aqui, agora, nos bens materiais. Eu tenho que trabalhar muito para ter alguma coisa, porque se eu não tiver isso, né, ai de mim. Olha, devemos trabalhar, mas o cristão, ele crê que Deus está cuidando dele. O cristão, acontece um prejuízo, uma coisa terrível na vida, ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nunca amam a Deus. Eu vou aceitar aqui, eu vou continuar de cabeça erguida, vou continuar com fé em Deus. Então, o cristão, ele não faz daqui o foco da sua vida. Trabalhar, querer melhorar de vida é bom, mas não pode ser o foco, o objetivo final. Existem pessoas que só trabalham, não estudam a lição. Chegam na igreja, não conhecem as histórias da Bíblia, não fazem o culto com os filhos. Aí não compensa você trabalhar deixando, né, sem fazer essa outra parte. Porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então o que diz o texto? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Roupa, comida, bebida, moradia. É isso que Deus promete. Deus não está prometendo aqui uma vida de milionário, Deus não está prometendo nenhuma loteria religiosa. Deus está prometendo cuidar de você. Mas aqui a nossa vida vai ser cheia de espinhos e abrolhos. No suor do teu rosto comerás o teu pão. A mulher vai ter dores no parto. É assim. Mas Deus vai cuidar de você. Uma pergunta que foi feita é o seguinte, Tiago, eu conheço pessoas fiéis nos dízimos, mas elas são pessoas pobres, relativamente pobres ali. Eu disse o seguinte, você quer uma pessoa mais fiel que Jesus? Será que Jesus não era fiel nos dízimos que ele recebia na carpintaria?
Será que Maria e José não eram pessoas fiéis? As mais fiéis que podiam existir na época. Tanto é que Deus os escolheu para ser o pai e a mãe do Salvador, para cuidarem ali do bebê Jesus. Agora, por que eles eram pobres se eles eram fiéis? Então, a pobreza vai existir neste mundo até a volta de Jesus. Jesus declarou: os pobres tereis sempre convosco. Mas é dever dos irmãos mais abastados procurar ajudar os seus irmãos menos abastados. Então lembre-se, mesmo a fidelidade não é sinal que agora você vai virar milionário e ganhar na loteria, mas a sua água e o seu pão serão certos. Você vai ter casa, você vai ter roupa, tem que trabalhar, tem que se esforçar, mas Deus vai cuidar de você. Leia Deuteronômio 28, que Deus promete fazer. Ali ele fala: se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares os meus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti. E olha só as bênçãos de Deus, ela não é apenas monetária, a parte financeira faz parte, mas ele disse assim: bendito serás o fruto do teu ventre. Teu filho nasceu, é perfeito, veio com saúde, não tem nenhum problema, não teve que ficar ali na UTI. Quantos pais às vezes sofrem com os filhos na UTI? Né? Veio perfeitinho, veio com saúde, que bênção. Você fez uma viagem e não morreu? Quantas pessoas fazem uma viagem aqui perto de casa, uma família do Rio de Janeiro, carro com 6 pessoas, o motorista dormiu, todas elas morreram. Eu viajei na virada do ano, quantas pessoas eu vi tiveram que trocar o seu pneu porque caíram num buraco. Eu vi tantos buracos que passaram do lado, eu falei: Senhor, não é mérito meu, não tinha como desviar, Deus me protegeu. Então, você tem várias bênçãos que necessariamente não significam aumento de salário. As bênçãos da família de Jesus, qual que era a prosperidade de José, Maria e Jesus? Prosperidade espiritual. Isso faz parte das bênçãos de Deus. Então ali, entre as várias bênçãos, existem bênçãos financeiras, mas existem bênçãos familiares e bênçãos espirituais. Temos que ter cuidado para não cair para o lado da teologia da prosperidade. Você pode dizer que amam a Deus, mas ofertas generosas ajudam a revelar a sua fé e até a fortalecer esse amor. E aí eu pergunto, onde você tem gastado o seu dinheiro? Onde você tem investido o seu dinheiro revela, na maioria das vezes, onde está a sua preocupação. Então você tem gastado o seu dinheiro com viagens, você se preocupa muito com viagens. Você tem ali assinaturas de vários serviços de streaming, você se preocupa com aquilo. Você tem um celular da última geração, ou você tem gasto muito no seu carro, você tem 2, 3 carros, você faz determinado esporte radical que custa dinheiro. Então é a pergunta. Abra ali a sua conta corrente e veja onde você está destinando os recursos. O que do patrimônio que você recebe, você está destinando para a Igreja de Deus? Quanto você já ajudou a Igreja de Deus, a obra de Deus na terra, livros para distribuir, panfletos, né? Você já financiou um obreiro? Talvez você não vai pagar o salário dele, mas se você ajudar com R$50, você está ajudando alguém. Você talvez não pode trabalhar, não tem aquele dom de dar o estudo bíblico, mas aí você, olha, fulano de tal, você tem um dom da palavra, eu vou te pagar aqui R$100, vamos ajudar com os irmãos para você ser um obreiro bíblico, você vai dar estudos bíblicos o dia inteiro em nosso lugar, nós vamos lhe ajudar com ofertas, nós vamos manter você. Então aqui vem a pergunta, quanto você está investindo na pregação do Evangelho? Sabemos que o Evangelho precisa ir a todo mundo. Como você investe? Onde estão os seus investimentos? Está o seu coração? Você tem investido na bolsa? Você sabe o quanto você se preocupa, quanto que você olha a cotação, se o dólar subiu, se o dólar baixou, se o índice subiu, se o índice baixou. A gente fica ali porque o nosso coração está ali nos fundos. O que eu quero dizer é, onde está o seu maior investimento, ele também trará a sua maior atenção, a sua maior preocupação. Se você investiu muito, você se importa muito com a igreja, e a igreja é o seu comentário no fim de semana, os obreiros, os batismos, os estudos bíblicos, os acertos e as apostasias são motivos da sua preocupação. Se você investiu pouco na Igreja de Deus, a igreja que Jesus Cristo veio aqui instaurar na terra, se você investiu pouco no reino, você vai se importar pouco com o reino. Motivos para doar já foi, vamos para a segunda-feira. Qual é a proporção das ofertas? Olha, Deuteronômio 16, 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, se Deus lhe deu dinheiro, traga dinheiro. Se você não tem moeda, dinheiro na sua casa, cheque, não mexe com o banco, traga lá banana, milho, bezerros, entregue isso aí para a igreja, cuidado para não estragar. Mas cada um vai dar o que tem. E cada um vai dar na proporção que tem. Quem recebe R$1.000 por mês, deve dar o dízimo de R$100. Quem recebe R$100.000 por mês, deve dar o dízimo de R$10.000.
Quem recebe 1 milhão por mês deve dar o dízimo de 100 mil reais por mês. É proporcional. Cada um dá na medida que recebeu. O total de nossas ofertas deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Lembre-se disso. Leia Salmos 116, 12 a 14. Como devemos responder à pergunta feita no verso 12? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu falei com vocês que eu sou servidor público e eu prometi algo a Deus. Eu falei, Senhor, se eu passar no concurso, eu quero fazer esse voto. Eu tomei esse voto contigo. E eu estou procurando cumprir esse voto. Não sei se você já fez um voto a Deus. Jacó fez um voto. Se o Senhor me proteger e se o Senhor me guardar e me trouxer de volta, eu lhe darei o dízimo de tudo. Então ele pergunta, que te darei, Senhor? Eu não posso dar nada. A lição diz claramente, não podemos enriquecer a Deus. Deus é muito rico, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas nós fizemos um voto, vamos cumprir os nossos votos. Imagine que você foi convidado para a festa de um bilionário, do tipo Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, aquelas pessoas que têm vários bilhões. Muito provavelmente o que essas pessoas vão gastar na festa vai ser algo que talvez nós mesmos não temos condições de fazer em todos os nossos aniversários. Essas pessoas bilionárias, eles não precisam de dinheiro, mas você foi convidado para a festa de aniversário de um bilionário. O que você vai dar de presente? Vai ser muito chato chegar lá de mãos vazias. Mesmo que ali haverá uma comida muito cara, mesmo que ele vai talvez alugar um hotel, um resort, um lugar assim caríssimo para você frequentar. Talvez o presente que você está levando é muito inferior ao que ele vai lhe dar na festa de aniversário dele. Mas nós precisamos aparecer lá com um presente. O que se dá para bilionários? As pessoas dão coisas singelas. Às vezes, um enfeite de uma mesa. Às vezes, uma carta, um cartão, uma fotografia, né? Ali com a moldura bem bonita dos momentos felizes que você e aquele seu amigo bilionário vivenciaram. Às vezes, leva-se comida. Quando você não sabe o que você dá, faça um pão, faça uma sobremesa. Tem uma pessoa que mora no meu coração, de vez em quando, e ela está assistindo aqui. De vez em quando ela aparece com a sobremesa, me dá um negócio. Olha, isso é um gesto de tanto amor, tanto carinho, né? Às vezes, no mundo se leva bebidas alcoólicas. Olha aqui um vinho. Você não precisa levar um vinho, mas você pode levar um suco de uva. Olha aqui um suco de uva de presente, né? Então por que eu estou ilustrando isso? Deus não precisa do nosso dinheiro. Quer dizer então que nós não vamos dar nada? Sim, nós vamos contribuir na medida das nossas bênçãos que Deus nos tem dado. Porque assim como o bilionário, Deus nos dá tudo, né? O ar, a água, a luz. Não temos nem como comprar, não temos como pagar por tudo que Ele nos dá, a existência, a vida, né? Aí nós oferecemos a gratidão. Tiago, se Deus não precisa de dinheiro, por que nós devemos dar alguma coisa para Deus? Porque existe um grande conflito. Deus foi acusado e Deus precisa ser honrado pelo seu povo aqui na terra. A honra de Deus, a honra de Cristo, acham-se envolvidas no aperfeiçoamento do caráter dos seus santos. Então os seguidores de Cristo vão mostrar que eles estão vencendo o egoísmo, a ganância, a avareza. Deus, ele pode fazer tudo, mas Satanás vai acusar lá, você interferiu aqui no grande conflito. Deus fala, eu tenho os meus servos, eu conheço a vida dos meus seguidores. Então aqueles seguidores, eles vão se empenhar na batalha e Deus vai mostrar que eles escolheram ficar ao lado de Deus. Por isso nós precisamos apoiar a causa de Deus, apoiar os pregadores, apoiar a propagação da mensagem. Essa é a ideia. É porque você não dá um carro para o seu filho de 2 anos. Ele não pode receber, aquilo é muito dinheiro para ele. Talvez você vai estragar uma criança de 10 anos dando uma Hilux para ela. Ela precisa se esforçar um pouco na vida. E às vezes Deus prova a nossa fé. Às vezes Deus, ele exercita a nossa fé para que lá no futuro nós possamos vencer o último e grande conflito. Nós possamos ser fiéis às mais terríveis provas pelas quais o povo de Deus há de passar. Terça-feira, ofertas e adoração. Nós vimos na semana passada, eu não explorei muito isso, o dízimo é instituído para que haja mantimento em minha casa. O dízimo é instituído para a manutenção dos levitas. E não era só dos sacerdotes, era dos levitas como um todo. É da família dos sacerdotes, tudo bem? Então,
As pessoas que se dedicam integralmente à causa de Deus, você acha que elas não querem ter um carro? O pastor quer ter um carro. O pastor, ele quer ter uma boa casa. Você não quer também ter uma boa casa? Então, você largaria o seu emprego para ser um pastor? Vem a pergunta. Algumas pessoas falam, olha, eu não ia querer ser pastor, ganham muito mais que um pastor. E você precisa ter pastores, obreiros, administradores na igreja qualificados. Muitas pessoas, às vezes, largam uma empresa de sucesso, um cargo de sucesso, para dedicar tempo à causa de Deus. Quantos médicos não abrem mão de rios de dinheiro para trabalhar como missionários em um hospital adventista ou em alguma missão? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você fosse esse médico, você largaria aquela vida boa para ganhar bem pouquinho, para ganhar bem menos do que você ganha? Então, é necessário pessoas de compromisso, pessoas que saibam explicar a Bíblia, e elas também querem ter a sua família, elas também querem ter ali o seu espaço. Então, os dízimos, eles são para a manutenção de pastores, obreiros, professores de Bíblia, obreiros bíblicos, missionários, evangelistas, em geral. E as ofertas, Tiago? As ofertas é para a manutenção da igreja, para a manutenção da causa de Deus. Eu, desde muito novo, sou ancião da Igreja Adventista. Eu expliquei aqui na lição passada que eu não sou pastor, eu não vivo de dízimos, mas eu sou ancião e sempre servi na minha igreja. Frequentei, eu acho que quase em todos esses anos, a comissão da igreja. E comissão de igreja, ali você vê as despesas da igreja. A igreja tem que pagar energia, a igreja tem que pagar água, a igreja tem que pagar um zelador, às vezes, para limpar. Existe despesa no equipamento do som, equipamento da filmagem, nos arranjos que são colocados ali todo sábado. E as coisas estragam, às vezes uma infiltração. Então, precisamos manter a casa de Deus. Aí, às vezes, as pessoas vão lá, são tocadas, vem aquela programação bonita e pensam que aquilo é de graça, aquilo custa dinheiro, aquilo custa tempo dos irmãos que trabalham voluntariamente para aquilo ali. Então, muitos não trabalham e não podem pensar que tudo é de graça ali. Você precisa contribuir para a manutenção daquilo ali. Ah, mas aqui tem demais, tem de sobra. Aí você contribui porque talvez tenha uma outra igreja que não consegue se sustentar. Existe um município onde não há pessoas pregando a verdade presente. Então, ofertas para reforma, construção de igreja, para pagar o zelador, tudo bem? E dízimos para pagar os pregadores. Leia 1 Crônicas 16, Salmos 96 e Salmo 116. Como aplicar os princípios expressos nesses textos bíblicos à nossa própria experiência de adoração? Os textos dizem assim: tributai ao Senhor a glória que lhe é devida. Quando você não oferece nada a Deus em forma de dízimos e ofertas, eu pergunto, será que ele não merece nenhuma glória, nenhum reconhecimento? Uma pessoa perguntou, e se eu dizimar menos de 10%? Eu quero dizer que na Bíblia 10% é o mínimo. Aí se você está tributando a Deus menos de 10%, você não está lhe reconhecendo a glória que lhe é devida. Davi falou, olha, tudo provém de ti, da tua mão. Tomamos e tomamos. É como uma criança que pega dinheiro na carteira da mãe e fala, mamãe, eu vim te dar um presente. Aqui, ó, R$2 para a senhora. Ela pegou o dinheiro aonde? Na carteira da mãe. Então, trazei oferendas, entrai nos meus átrios. E o Salmo 116 eu respondi assim, gratidão de um escravo liberto. Você foi liberto de alguma coisa? Você reconhece que a graça fez algo por você? Então você é grato a Deus. Então, é mais um motivo para a gente ofertar. Quarta-feira, Deus observa as nossas ofertas. Às vezes você tem a impressão de que Deus não vê, não sabe, não escuta a sua oração. Deus está te vendo aí, você vê no vídeo. Deus está vendo você no YouTube. Talvez Deus até pôs esse vídeo para você. Talvez você nem acompanhava o canal. Talvez você caiu de paraquedas aqui hoje. Deus está vendo você. Deus colocou o vídeo aí para você ver. Deus, ele sabe, ele ouve e ele vê. E ele está ali vendo você. Até no momento em que você coloca ali a sua ofertinha na salva da igreja. Ou faz a transferência. Quer ver? Marcos capítulo 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Quem é? É Melquisedeque? É aqui Arão? São os levitas? Quem é que observava como o povo lançava o dinheiro? Quem? Vou ler de novo. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ainda hoje, Jesus está observando como você administra o seu dinheiro, onde você lança o seu dinheiro. Se você está gastando a maior parte da sua renda com entretenimento e depois não está tendo espaço para os dízimos, para as ofertas, provai, fazei prova de mim, ele pede.
Jesus está observando onde o povo, em geral, lança o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, mas eles não chamaram a atenção de Jesus. 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Esse quadrante era a menor moeda. Foi uma quantia ínfima, muito pequena que essa mulher depositou. Talvez não chamou a atenção de ninguém, porque os ricos depositavam grandes quantias. Mas Deus não olha para os números em absoluto. Deus olha para as proporções. Deus gosta de percentual. Qual é o percentual que aquela mulher deu? 100%. Ela deu tudo o que tinha. E Jesus notou. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Mais do que o fizeram todos os outros. Ah, Tiago, mas eu não quero dar dízimo aí para essa igreja. Tá cheio de pastor aí com carro de luxo, vivendo à custa dos irmãos. Tá cheio aí de presidente de associação devorando a ovelha, a gordura do rebanho, né? Eu não quero, eu vou pegar o meu dízimo aqui e dar para os pobres. Meu irmão, você acha que a igreja lá dos dias de Jesus era melhor do que a nossa igreja hoje? Você acha que ela era melhor? Ela era administrada por Anás e Caifás. Aquela mulher, ao depositar o dinheirinho ali no gasofilácio, o dinheirinho foi para quem? Para o templo, para aqueles príncipes e sacerdotes que mataram a Jesus, para aqueles pastores que enganavam o povo, tentavam impedir o povo de prestar atenção nas mensagens de Jesus. Falavam que Jesus era um fanático, um separatista e sei lá mais o quê. Então eles estavam afastando o povo do estudo da Bíblia, do estudo do Espírito de profecia. E aquela mulher vai lá e devolve o dízimo não para Jesus. Ela entrega a oferta não para o Jesus e os apóstolos. Ela entrega as ofertinhas na mão da igreja rebelde, na mão da igreja judaica. Olha só. Não estou dizendo que nós não devemos pedir conta dos dízimos, devemos, eu mostrei os textos no estudo passado. Mas eu quero dizer que você deve devolver os dízimos onde nós temos a orientação de Deus. E muitas vezes a pessoa que recebe o dízimo, ela não administra bem. Como Anás e Caifás não administraram bem. Eles pagaram 30 moedas para Judas, do dinheiro que era depositado aqui no gasofilácio. Pagaram essas moedas para Judas, para quê? Para atrair Jesus. Então, havia corrupção naquela igreja. Agora, Jesus observava onde as pessoas, quanto de dinheiro as pessoas lançavam no gasofilácio. Seja fiel a Deus na sua sinceridade. Na igreja, talvez eu estou falando aqui para alguém que é católico, batista, luterano, presbiteriano, seja fiel e sincero a Deus conforme você aprendeu, na sua sinceridade, conforme o lugar que você acha mais indicado. Agora não fique com os 10%, não dá os 10% a uma pessoa que está precisando. O dízimo é para os pregadores do evangelho. Esse é o sistema que Deus determinou para que o reino dele, para que a igreja dele avance. Aí eu pergunto para algumas pessoas que falam contra o sistema do dízimo. Uma vez um amigo meu falou assim, tudo bem, igreja, eu não sou contra a igreja, eu só sou contra que tem que pagar pastor. E eu pergunto, quem que vai fazer o trabalho? Né? Como é que essa igreja vai se financiar? Essa igreja tem aluguel, essa igreja tem que ter prédio, essa igreja tem que... Como que essa igreja será financiada? Como que nós vamos abrir campo? Como que nós vamos enviar missionários lá para a África? Como que vamos enviar missionários para a Índia, para a China, para a Coreia? Como? Quem vai financiar? Tudo bem, se é contra os dízimos e as ofertas, como então deve ser o financiamento do reino de Deus? Tem que existir um tipo de financiamento. Deus estabeleceu o dízimo. Então fica aqui a pergunta, se você é contrário, como deve então ser qual que é a sua proposta, né? Como que a igreja de Deus deve ser financiada? Atos 10, 1 a 4. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada a italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem era judeu? Não, ele era gentio, ele era estrangeiro. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando no anjo os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram ao céu para a memória diante de Deus. O que foi que subiu ao céu? Se nós lemos no verso 2, diz que ele era piedoso, temente a Deus e que fazia muitas esmolas ao povo.
E aqui existe esse bonito retrato. Tuas esmolas e as tuas orações subiram a Deus. Meu querido amigo, o seu dízimo foi em sacrifício. Você ficou devendo a padaria, mas você foi fiel no dízimo. Teu dízimo subiu a Deus. Meu amigo, a sua oferta de gratidão ali no fim do ano por algo que aconteceu, talvez faltou um presente de Natal para a família, mas aquela oferta subiu a Deus. Porque no livro memorial está fielmente registrado todo amor a Deus, todo sofrimento suportado por amor a Cristo, todo dízimo e todas as ofertas são fielmente contabilizados na tesouraria do céu, centavo por centavo. Jesus observa onde as ofertas são lançadas. Não foram entregues a Jesus, mas Jesus observou que elas eram lançadas na igreja apóstata, na igreja judaica, onde havia corrupção, onde havia pastores infiéis, e Jesus louvou aquela mulher, porque deu mais do que todos os outros, deu tudo o que tinha. Meu querido irmão, qual é o registro da sua vida que está subindo ao céu? Na parte de quinta-feira está aqui, projetos especiais, oferta do grande pote. Qual é o raciocínio do autor da lição? Está dizendo que, em geral, o patrimônio das pessoas é constituído assim, 90% em ativos imobilizados, carro, casa, vamos pensar aqui uma moto, às vezes um terreno, um lote, né? E apenas 10%, ou menos, ele colocou aqui 9% do patrimônio da pessoa ela tem em dinheiro. Isso é uma média. E ele falou, as pessoas geralmente pensam em ofertar a partir do que elas têm em dinheiro. E ele está aqui a proposta. Poderia ser ofertado aquilo que talvez está imobilizado, né? Eu não estou querendo aqui fazer como muitas igrejas neopentecostais que pedem a chave do carro, que pedem a chave da casa. Longe disso. Essa não é a ideia daqui. A ideia é que cada um contribua na proporção das bênçãos. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E Deus falou, provai-me nisto. Se você for fiel, provai-me nisto. Não vai te faltar. Eu não estou falando aqui que você vai ficar rico, mas não vai te faltar água, não vai te faltar comida, não vai te faltar roupa, não vai te faltar moradia. Existem projetos especiais, existem terrenos para comprar a fim de se construir uma instituição, uma clínica. As pessoas hoje elas só pensam, às vezes, muito em igreja, mas o Espírito de Profecia nos orienta que existem 3 prédios que deveriam existir na cidade. A igreja é um memorial de Deus. O restaurante, aliás, eu falei 3? A igreja é o restaurante, vamos lá. As casas publicadoras, zona rural. As escolas, zona rural. É claro que ali na cidade pode ter a escola para crianças pequenas. Uma criança pequena não pode ir para um internato, né, para aquele sistema de educação adventista. Aí, os prédios administrativos na igreja, todos na zona rural. Na cidade, e as clínicas também na zona rural. Eu lembrei dos 3 que eu queria dizer, o seguinte, igrejas, restaurantes e clínicas. Todo mundo lembra de igrejas, mas clínicas, deveria haver pelo menos uma clínica em cada associação que atendesse os ricos e também houvesse ali uma disposição para atender os pobres. Às vezes as clínicas de tratamento natural, elas são muito dispendiosas porque elas não têm escala. E o tratamento natural ele envolve mais trabalho braçal do que simplesmente um tratamento no hospital, onde você toma soro e toma remédio e toma certas drogas ali. Os restaurantes também pode ser um projeto especial. Olha, eu quero doar aqui um restaurante, né, eu vou administrar aqui. Esse restaurante vai captar pessoas interessadas na mensagem de saúde. No restaurante você pode fazer uma palestra na sexta-feira à noite sobre família, sobre como emagrecer, e você vai então apresentar o evangelho para pessoas que não seriam alcançadas de outro modo. E existem as escolas também, mas as escolas para pessoas mais velhas devem ser nas zonas rurais, né? Nas cidades, os restaurantes, as escolas para crianças pequenas e as igrejas. Esse é o plano de Deus. Então, para esses projetos especiais, quem sabe Deus tem um chamado para você. Leia Marcos 14 e João 12. Quais eram os personagens principais no banquete de Simão? Jesus, Simão e uma mulher que chega, quebra um perfume, o pote de um perfume muito valioso, e ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. E então o cheiro daquele perfume invade a sala. E agora outro personagem que o texto nomeia ali, Judas. Para que esse desperdício? Esse dinheiro poderia ser vendido e dado aos pobres. Quanto que Maria gastou para comprar aquele perfume? 300 denários. É o salário de um trabalhador comum, é mais de um ano de salário de um trabalhador comum.
Então, nos dias de hoje, seria mais de 15 mil reais em um perfume. Não era uma simples oferta, não era um dízimo, era um dinheiro que ela guardou para servir e honrar o mestre. Depois, Judas traiu Jesus não por 300 denários, mas por 30 moedas de prata. Para Judas, Jesus valia bem menos. Jesus só valia 30 moedas de prata. E aí fica a pergunta, quanto vale Jesus para você? Você pode fazer a sua doação e desejamos que ela seja bem aplicada, mas pode ser que alguém desvirtue, né? O problema vai ser de Anás e Caifás. Vão receber dura pena. Mas talvez se Deus colocou no seu coração abrir um restaurante, abrir uma clínica, ajudar em uma escola, ajudar em uma instituição de sustento próprio, ajudar a comprar o terreno para uma igreja, ajudar em algum projeto específico da associação, se Ele pôs no seu coração, você pode contribuir. Aqui no canal, eu já pensei em desistir várias vezes desse ministério. Quero dizer para vocês que é muito puxado para mim, para minha esposa. Eu estou gravando aqui na sala da minha casa. Minha esposa faz um sacrifício, porque ela gosta de tudo no seu lugar. E aqui vocês não veem, mas está cheio de holofotes, luzes, tripés, né, fios no chão. Mas a minha esposa está suportando isso. Eu dedico mais ou menos, quando as lições são mais fáceis, um dia de trabalho inteiro para a gravação da lição. Quando as lições são mais difíceis, 2 ou até 3 dias para fazer um único vídeo. E é muito puxado, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus filhos, existe a editora Luz do Mundo. Eu já pensei em desistir várias vezes, várias vezes. Cada semana é uma luta para gravar um vídeo. Hoje foi uma luta, eu acordei e me senti tão desanimado. Mas se vocês soubessem de onde Deus me resgatou, talvez vocês compreenderiam quão grato eu sou e quão disposto eu estou a falar, Senhor, eu quero pregar, essa mensagem queima no meu coração. Eu quero levar isso a outros jovens que estavam sendo enganados como eu. Você pode ver meu testemunho ali no canal da Adriana Maia. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Então, eu fiz muitas coisas erradas e eu penso, se não fosse a verdade presente, a mensagem do santuário, a mensagem dos 3 anjos, se não fosse a mensagem das profecias de Daniel e Apocalipse, se não fosse a graça de Cristo que está lá no santuário celestial, o santuário é importante porque é Jesus que está lá dentro. Se não fosse o evangelho me alcançado, onde que eu estaria? Será que eu teria uma família adequada? Será que eu teria 3 filhos? Será que eu seria um pregador hoje? Ou será que eu estaria fumando, bebendo por aí, uma vida toda bagunçada, vários insucessos no casamento? Então, de onde eu estava, para onde Deus me resgatou, eu sinto que muito me foi perdoado. Naquele banquete havia também Simão, e Simão olhou com desaprovação para Maria. E Jesus contou uma história. Havia 2 homens, um que devia uma grande quantia, um que devia uma pequena quantia. E o credor perdoou a dívida de ambos. Qual manifestará mais gratidão? E Simão respondeu, o que mais foi perdoado, mais gratidão demonstrará. Simão e Maria eram adúlteros e ambos foram perdoados. Qual foi a gratidão de Simão? Qual foi a gratidão de Maria? Maria, pelas suas posses, deu um grande presente. Simão ofereceu um banquete, mas pelas suas posses, será que ele deu a mesma quantidade de Maria? Então, o tempo que você dedica a Deus, dando estudos bíblicos, distribuindo folhetos, conversando com as pessoas, sendo psicólogo dos que precisam, é também uma maneira de promover o reino de Deus. Então, este canal aqui, que tem ajudado muitas pessoas, nós temos relatos de vários batismos, de pessoas que foram alcançadas. Eu entendo que é a minha gratidão para Deus. Toda vez que eu penso em desistir, eu penso, onde eu estaria se não fosse a graça? Eu faço a pergunta para você também, o que a graça fez por você? Quem você é hoje? Quanto disso você deve a Deus? Em termos de família, em termos de filhos, em termos de trabalho, em termos de empresa, em termos de estudo, em termos de uma aprovação de um concurso, em termos de um livramento de um acidente. O que o Evangelho fez para você? Quanto Jesus significou? Se Cristo não existisse ou se você não conhecesse, qual teria sido o curso da minha vida? Eu reconheço, eu estaria completamente perdido. Sabe lá se eu estaria vivo até hoje. Então, eu sou muito grato a Deus e eu não posso parar de pregar. Como diz Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Deus me deu o dom aqui de explicar e eu quero explicar, quero chamar mais pessoas para contribuir para o canal. Eu quero convidar a você a refletir sobre o quanto Ele perdoou você e o quanto Ele transformou a sua vida para não dar tudo errado. E quanto disso você vai manifestar em gratidão para com Ele. Essa é a nossa reflexão dessa semana. Se pusermos em prática a nossa fé, Deus não se esquecerá de nós.
Isso aqui está na parte de sexta-feira. Ele observa cada ato de amor e abnegação. Ele nos dará a oportunidade de mostrar nossa fé por meio de nossas obras. Que Deus o abençoe.